Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pergaminhos Eventuais. Hoje nós vamos falar sobre o que está escrito em Mateus 26:39, que diz: "Não seja como eu quero, mas como tu queres." Eis aqui um dos maiores desafios de muitas das pessoas que frequentam congregações atualmente, tanto líderes quanto membros, tanto cristãos genuínos quanto, principalmente, pseudo-cristãos. Todos possuem alguma dificuldade de viver na prática a essência desta palavra de Cristo, ou seja, abdicando completamente das vontades, ambições e sonhos que possuem em seu interior mais profundo, para se entregar sem reservas à vontade completa e absoluta do Espírito do Pai para a existência deles. Pois, como está escrito em Gálatas 5,17, a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A diferença é que o estilo de vida dos cristãos verdadeiros consiste no fato de que são capazes de identificar claramente as vontades e inclinações do próprio ventre, ou seja, da própria carne, e, mesmo com alguma dificuldade, conscientemente e intencionalmente desistem delas para viver segundo o desejo, os interesses e a vontade de Deus para a vida deles, mesmo que não compreendam o território pelo qual o Senhor os está guiando ou o lugar para o qual estão sendo levados. Cristãos genuínos conseguem abrir mão do próprio querer para abraçar o querer de Cristo. Por isso, Davi, que tinha o coração como o de um cristão, como o próprio Deus deixa claro em Atos 13:22, quando diz: "Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade." Isso foi uma declaração de Deus, né? E Davi declarou certa vez o seguinte: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam." Isso aí é Salmo 23, versículo 4. Davi sabia que, ao renunciar o querer do próprio ventre, da própria carne dele, os desejos, ambições, sonhos e vontades que ele possuía para a própria vida, para viver de acordo com o que Deus queria para ele, isso poderia significar uma vida completamente diferente daquela que ele havia idealizado para si. Ao escolher obedecer à vontade de Deus, ele sabia que poderia passar por situações difíceis, circunstâncias inusitadas, confrontos duros, ocasiões perigosas, longas noites sombrias e muito mais. Porém, nada disso era importante, pois o único desejo genuíno do coração daquele homem era cumprir a carreira que o Senhor havia proposto para ele. Por este motivo, não temia ao deixar seu ego de lado para se submeter às direções do Criador. Não por acaso vemos uma determinação espiritual, mental e física muito semelhante no próprio Cristo, naquela noite sombria em que ele, orando, disse: "Não seja como eu quero, mas como tu queres." Mateus 26:39. Jesus sabia que o que viria pela frente seria duro e difícil de enfrentar, mas o mais importante para ele era apenas cumprir o desejo do Pai, pois sabia que isso redundaria em uma grande redenção. Jesus sabia que aquela missão era adequada para a vida dele e jamais se esquivaria dela, mesmo que todos o abandonassem. De igual maneira, procedem os cristãos verdadeiros nos dias atuais, em todas as questões referentes ao cotidiano. Para eles, o mais importante não é viver segundo o que eles idealizaram para si, ou como a sociedade espera que vivam, mas sim segundo a verdadeira vontade do Pai, mesmo que ao fazer isso passem a ser ignorados por seus pares, desvalorizados pelos amigos, mesmo que não recebam nenhuma fama, não alcancem nenhum status, ou sejam levados a se afastar das vitórias e tesouros que a humanidade mais admira nos indivíduos. Por outro lado, o estilo de vida daquelas pessoas que fazem questão de frequentar uma congregação apenas por sua própria conveniência ou por seus próprios interesses e que não fazem tanta questão de conhecer profundamente o Criador de todas as coisas, poderia facilmente ser resumido a uma oração semelhante àquela que Jesus fez em Mateus 26:39, porém invertida. Algo como:
Pai, não seja como tu queres, mas como eu quero. Óbvio que ninguém deixa isso claro para os outros, é tudo muito subliminar, é no coração das pessoas. Por este motivo também foi escrito em Filipenses 2:21, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Ou seja, eles não têm coragem de admitir que, no fundo, estão sempre mais preocupados em buscar os próprios desejos, tampouco se permitem reconhecer que o que mais querem na vida é serem servidos e não servir. O mais comum nestes casos é que se tornem pessoas dissimuladas, falam, pregam e escrevem sobre como se deve aceitar e viver a vontade de Deus na vida, mas subliminarmente, o tema central de tudo que pensam, falam e fazem é encontrar uma maneira de fazer Deus se dobrar à vontade deles. A vida destas pessoas já foi e continua sendo milimetricamente planejada por eles mesmos, e suas orações giram em torno de coisas como: Senhor, quero morar em determinado tipo de casa com tantos cômodos, com tal tipo de vista da janela, neste local específico da cidade e assim por diante. Ou, Senhor, dá-me este modelo de carro de determinada marca, determinada cor e ano. Ou, Pai, aumenta em tantos por cento a quantidade de membros da congregação que lidero. Aumenta também de X para Y a quantidade de cidades aonde minha congregação está presente. Ou, Deus, desejo conhecer e casar com este tipo de pessoa, que tenha esta aparência, que possua uma ocupação assim e assim. Ou, até determinado tempo da minha vida, desejo já ter feito isso, desejo possuir aquilo, desejo alcançar tal patamar. Acho que vocês já compreenderam. Eles não deixam nenhum espaço para que Deus decida nem direcione qualquer coisa na vida deles. Não estão muito abertos à negociação e ainda dizem que em tudo estão buscando atender os desejos de Deus. E por que fazem isso? Porque sentem um profundo medo de que a verdadeira vontade de Deus para eles não seja tão, entre aspas, boa quanto as aspirações que eles mesmos, insuflados pela sociedade, almejam para si. Eles pensam coisas como: eu quero ser empresário, mas e se Deus quiser que eu seja apenas um vendedor de sapatos? Ou eu quero ser um pastor reconhecido, mas e se Deus quiser que eu seja apenas um membro anônimo? Ou eu quero que a congregação que eu lidere seja a maior de toda a cidade, mas e se Deus quiser que ela não seja nem a maior do bairro? Ou eu quero casar com fulano, mas e se Deus sabe que tal pessoa não é a mais apropriada para eu unir a minha existência? Ou eu quero ser milionário, mas e se Deus quiser que eu tenha apenas uma vida de conforto e abundância mediana? Ou eu quero que as coisas sejam de determinada maneira, mas e se eu realmente orar para Deus, para que Deus faça a vontade dele na minha vida, certamente ele fará tudo diferente do que eu quero. Tais pessoas acreditam que a vontade de Deus para a vida deles não pode ser, entre aspas, menor do que a vontade que eles mesmos possuem para si. Logo, com medo de que seja esse o caso, com medo de que Deus lhe revele que não quer que eles sejam admirados, invejados, líderes, poderosos, empresários, bilionários, superastros ou etc., simplesmente evitam ao máximo fazer aquela oração de Jesus ou qualquer variação delas, a saber: não seja como eu quero, mas como tu queres. Pois não suportariam ver outras pessoas vivendo a vida e alcançando os sonhos que eles tanto querem, enquanto eles se veem forçados a viver em níveis que consideram inferiores, segundo a percepção distorcida que possuem de si mesmos e de suas capacidades, que deveriam sempre ser valorizadas e bem recompensadas por todos e principalmente pelo Criador. Isso na visão deles. Novamente, na visão destas pessoas, seria um grande desperdício de talento, dons e fé se a vontade de Deus for que eles vivam vidas simples e ordinárias, pois do alto de seu narcisismo, devidamente maquiado de espiritualidade, consideram que é claro, e todos deveriam saber que eles nasceram para liderar, nasceram para vencer,
nasceram para ocupar as posições sociais de destaque e adquirir e acumular uma grande quantidade de tesouros sociais, com as quais pretendem provar por A mais B, para os que os rodeiam e para todos os incrédulos, que o Senhor os está abençoando. Estes homens e mulheres estão convencidos de que as virtudes que possuem e a maneira como as utilizam pode gerar imenso impacto em favor do cristianismo. Portanto, na mente deles, pelo bem da fé cristã, resolvem não arriscar seguir a vontade de Deus, passam a ignorar dissimuladamente o desejo do Criador para eles e seguem em frente com o que eles mesmos querem, pois eles querem ser como Paulo e não como Tomé. Eles consideram, embora não digam abertamente, que a vida cristã de Paulo foi muito superior à de Tomé. Eles querem ser como Esther e não como Maria Madalena, querem ser como Isaías e não como Jonas, como Débora e não como a samaritana da fonte de Jacó. Em outras palavras, eles criam para si uma farsa e tornam-se personagens ficcionais de si mesmos. Passam a viver uma experiência de atuação com uma personalidade falsa, fingindo ser quem não são, mesmo que isso esteja causando inúmeras dores mentais e espirituais. Fingem ser Pedro, caminhando sobre as águas, e o filho sensato e fiel, mas no fundo assemelham-se muito mais com Pedro, negando a Cristo 3 vezes, e com o filho pródigo, que confrontou a vontade do Pai para seguir seus próprios desejos. O problema óbvio com isso é que quando ignoramos o que Deus deseja para nós e embarcamos em nossas próprias tolices, fantasiosas, infantis e apaixonadas para perseguir o que queremos, embora até sejamos capazes de disfarçar muito bem para todos ao nosso redor, logo notaremos que nossa existência vai começar a se desalinhar. Mesmo que consigamos tudo o que nosso ventre deseja, o que a sociedade chama equivocadamente de sucesso, nossa harmonia interior-exterior se desfará, ficaremos à deriva e seremos vulneráveis. Todas as ondas de frênese pseudo-espiritual e aos ventos de doutrinas religiosas que quebram e sopram nas congregações e na própria sociedade, assim como também nos colocaremos em uma posição na qual poderemos ser facilmente afligidos pelas tempestades de loucuras, caos, angústias, estresse, depressão e tudo mais que está devastando os indivíduos atualmente de forma assombrosa. Quando Jesus disse, não seja como eu quero, mas como tu queres, o que ele estava dizendo também era, Pai, o que o Senhor decidir para mim eu cumprirei. Ou seja, Cristo estava nos ensinando que, embora pareça contraditório, a única maneira de realmente trilharmos o nosso verdadeiro caminho na Terra é justamente nos desapegando do nosso próprio querer para seguir as determinações, direções e decisões do Pai para nós. Do contrário, viveremos uma vida socialmente bem vista e bem-sucedida, porém extremamente confusa, que acabará fazendo com que nos percamos pelo caminho. Por isso também foi escrito em Mateus 16, 25, 26, que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, entre aspas, abrindo mão do seu querer, fecha aspas, por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Temos a tendência a sempre querer seguir o nosso próprio desejo e ignorar o de Deus, porque gostamos de fingir que temos nossa vida sob controle, devidamente domesticada, mas ignoramos o fato de que há incontáveis variáveis no passado, no presente e no futuro que desconhecemos completamente. Variáveis essas que influem e impactam diretamente sobre nossa vida. Logo, todo cristão verdadeiro sabe que acreditar que temos qualquer capacidade de decidir o que é melhor para a nossa vida não passa de uma tênue, porém persistente ilusão que o espírito do mundo impôs à humanidade e que as pessoas gostam de acreditar que é verdade. A verdade é que nada na nossa vida está sob o nosso controle. As coisas nunca estão sob o nosso controle, nem mesmo as coisas mínimas. Nossa visão é muito curta e míope. Nosso pensamento é muito linear e binário. Nossas percepções são muito imprecisas e falhas.
Nossas paixões são muitas e violentas. Nossas vaidades são extremamente viciantes. Nosso coração é muito dobre e muito mais. Precisamos entender isso claramente e perguntar a nós mesmos: como eu posso achar que o meu desejo é bom em todas as coisas quando possuo uma visão e uma compreensão tão limitada sobre tudo em mim e ao meu redor, assim como tantas falhas e fraquezas severas dentro da minha mente e do meu coração? Eis o motivo pelo qual os sábios lutam para seguir o desejo e o querer do Pai Celestial para eles, abrindo mão de si mesmos, pois Deus consegue ver o que eles não são capazes. Deus conhece o que eles não fazem ideia. O Criador está diante e no controle de absolutamente todas as variáveis que possam influenciar e impactar a nossa existência. Só Ele tem a visão do todo e pode nos guiar com segurança por este imenso labirinto que chamamos de vida. 90% da nossa própria vida ocorre totalmente fora da nossa vista, da nossa consciência e da nossa compreensão. Portanto, torna-se extremamente importante termos pelo menos este conhecimento, para que possamos usar a fé em Cristo Jesus e na forma como Ele deseja governar nossa existência da maneira mais adequada, que redundará numa vida leve, pacífica, realizada, satisfeita, alegre e muito mais. Quando vivemos e oramos conscientemente, como Jesus demonstrou, ou seja, dizendo e compreendendo mesmo, quando está escrito, não seja como eu quero, mas como tu queres, estamos deixando claro para nós mesmos, para a nossa carne corrompida, que reconhecemos que apenas Deus conhece o resultado futuro dos nossos atos de hoje. Somente Ele sabe como nossas palavras ecoarão no amanhã. Apenas o Criador tem o poder de manusear perfeitamente, orquestrando todas as variáveis que nos rodeiam, variáveis sociais, pessoais, financeiras, econômicas, profissionais, sentimentais, espirituais e outras tantas, ainda maiores do que estas, de maneira a realmente nos favorecer. Quando paramos de fingir e realmente nos curvamos diante do desejo e do querer verdadeiro do Altíssimo para a nossa vida, quando abandonamos as máscaras que nós mesmos forjamos e as fantasias que nós mesmos confeccionamos, quando abrimos mão de praticarmos orações egoístas, egocêntricas, narcisistas e megalomaníacas, quando tiramos nosso coração de dentro das ilusões sociais do espírito do mundo, quando nos desapegamos do querer social do nosso ventre, nos tornamos sábios. E o resultado disso é que, quer Deus nos coloque em uma posição de destaque ou não, certamente viveremos com uma harmonia física, mental e espiritual que aqueles que ainda estão lutando para alcançar os próprios desejos sociais não são capazes nem mesmo de conceber que exista. E isso é exatamente o que o nosso Pai Celestial quer para todos nós. Bem, esse foi o vídeo de hoje e muito obrigado por ouvir. Deus abençoe você e nos vemos no próximo vídeo.